remédios naturais e casa para infarto do miocárdio. Um ataque cardíaco, a infarto do miocárdio, é geralmente causado por um coágulo de sangue, o que impede o fluxo de sangue a uma parte do seu músculo cardíaco. Você deve chamar uma ambulância imediatamente se desenvolver dor intensa no peito. O tratamento com um medicamento anticoagulante ou um procedimento de emergência para restaurar o fluxo de sangue através do vaso sanguíneo bloqueado se realiza o mais rapidamente possível. Isso é para evitar ou minimizar qualquer dano ao seu músculo cardíaco. Outros tratamentos ajudar a aliviar a dor e para evitar complicações. Reduzindo vários fatores de risco pode ajudar a prevenir um ataque cardíaco. Se você tem um ataque cardíaco, uma artéria coronária ou um de seus ramos menores de repente é bloqueado. A parte do músculo cardíaco fornecido por essa artéria perde seu sangue e oxigênio de abastecimento se a embarcação está bloqueado. Esta parte do músculo do coração está em risco de morrer, a menos que o bloqueio é rapidamente removido. Quando uma parte do músculo cardíaco é danificado, o que está a ser dito infartados. O infarto do miocárdio prazo, MI, significa músculo cardíaco danificado. Se uma artéria coronária principal está bloqueada, uma grande parte do músculo cardíaco é afetada. Se uma artéria ramificada menor é bloqueada, uma quantidade menor do músculo cardíaco é afetada. Depois de um ataque cardíaco, se uma parte do músculo cardíaco morre, ele é substituído por tecido cicatricial, durante as seguintes semanas. Coágulo de sangue, trombose, a causa na maioria dos casos. A causa mais comum de ataque cardíaco é um coágulo sanguíneo que se forma no interior de uma artéria coronária, ou um dos seus ramos. Isto bloqueia o fluxo sanguíneo para uma parte do coração. Os coágulos de sangue geralmente não formam nas artérias normais. No entanto, um coágulo pode formar, se houver algum ateroma dentro do revestimento da artéria. Ateroma é como manchas de gordura ou placas que se desenvolvem dentro do revestimento interno das artérias. Isto é semelhante a tubos de água que são peludos. As placas de ateroma podem gradualmente formar ao longo de vários anos em um ou mais lugares nas artérias coronárias. Cada placa tem um shell empresa externa com um núcleo gordo interior mácio. O que acontece é que uma rachadura se desenvolve na camada externa da placa de ateroma. Isto é chamado de ruptura da placa. Isso expõe o núcleo interior mais suave da superfície da placa para o sangue. Isto pode desencadear um mecanismo de coagulação no sangue para formar um coágulo de sangue. Portanto, um acúmulo de ateroma é a raiz do problema que leva a maioria dos casos de ACS. O diagrama abaixo mostra 4 manchas de ateroma como um exemplo. No entanto, ateroma pode se desenvolver em qualquer seção das artérias coronárias. Os ataques cardíacos são comuns. Cerca de 146 mil pessoas no Reino Unido têm um ataque cardíaco a cada ano. A maioria ocorre em pessoas com idade superior a 50 anos e torna-se mais comum com o aumento da idade. Às vezes as pessoas mais jovens são afetados. Um ataque cardíaco é 3 vezes mais comum em homens jovens do que em mulheres jovens. No entanto, após a menopausa, as hormonas femininas não proteger o coração de modo que o risco é, em seguida, o mesmo para os homens e as mulheres. Um ataque cardíaco pode ocorrer em pessoas que possuem doenças cardíacas, tais como as pessoas com dor no peito chamada angina. Também pode acontecer fora do azul em pessoas sem sintomas anteriores de doença cardíaca. Isso ocorre porque manchas de gordura ou placas de ateroma, chamado, desenvolvem frequentemente sem quaisquer sintomas no início. Certos fatores de risco aumentar o risco de formação de mais de ateroma. Isso pode levar a ACS. Ver folheto separado chamado Prevenção de Doenças Cardiovasculares para mais detalhes. Resumidamente, os fatores de risco que podem ser modificados e podem ajudar a prevenir um ataque cardíaco incluem: fumar,
Se você fuma, você deve fazer todos os esforços para parar. Pressão alta. Se a sua pressão arterial é alta, pode ser tratada. Estar acima do peso. Perder algum peso é aconselhável. Perder peso irá reduzir a quantidade de carga de trabalho em seu coração e também ajudar a baixar a pressão arterial. Colesterol. Isto deve geralmente ser tratada, se for alta. Inatividade. Você deve apontar para fazer alguma atividade física moderada na maioria dos dias da semana durante pelo menos 30 minutos, por exemplo, caminhada, natação, ciclismo, dança, jardinagem, etc. Dieta. Você deve apontar para comer uma dieta saudável. Diabetes. Pessoas com diabetes têm um risco maior de ter ACS. Este risco pode ser reduzido assegurando a sua pressão arterial, níveis de colesterol e de açúcar no sangue, glicose, estão bem controlados. História de família. O risco aumenta se houver um histórico familiar de doença cardíaca ou um derrame que ocorreu no seu pai ou irmão com idade inferior a 55, ou na sua mãe ou irmã com idade inferior a 65 anos. Grupo étnico. Certos grupos étnicos, por exemplo, britânicos asiáticos, têm um risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares. O sintoma mais comum é dor intensa no peito, que muitas vezes se sente como uma forte pressão sentindo em seu peito. A dor também pode subir até ao seu maxilar e para baixo o braço esquerdo ou para baixo ambos os braços. Você também pode suar, sentir-se doente e sensação de desmaio. Você também pode sentir falta de ar. A dor pode ser semelhante à angina, mas, geralmente, é mais severa e dura mais tempo. Angina geralmente se apaga depois de alguns minutos. A dor ataque cardíaco geralmente dura mais de 15 minutos. Às vezes várias horas. No entanto, algumas pessoas têm apenas um leve desconforto no peito. A dor às vezes pode se sentir como indigestão ou azia. Ocasionalmente, um ataque cardíaco acontece sem causar qualquer dor. Este é geralmente diagnosticado quando você tem um eletrocardiograma, ou ECG, coração traçado numa fase posterior. Algumas pessoas em colapso e morrer de repente, se eles têm uma grande porção do músculo cardíaco danificado. Isto não é muito comum. Então, se você tem alguma, tome um comprimido de aspirina, veja abaixo para a razão para isso. Normalmente você vai ser admitido para o hospital. Muitas pessoas desenvolvem dores no peito que não são devido a um coração. Por exemplo, você pode ter dores no peito bastante ruins com azia, problemas de vesícula ou com dores de condições dos músculos da parede torácica. Portanto, os testes são normalmente feitos para confirmar um ataque cardíaco. Esses são um rastreamento do coração, eletrocardiograma, ou ECG. Há mudanças típicas para o padrão normal do ECG em um ataque cardíaco. Padrões que ocorrem incluem coisas chamadas de ondas Q patológicas e elevação do segmento ACT. No entanto, é possível ter um ECG normal, mesmo que tenha tido um ataque cardíaco. Exames de sangue. Um exame de sangue que mede uma substância química chamada troponina é o teste usual que confirma um ataque cardíaco. Este produto químico está presente nas células musculares do coração. Danos às células musculares do coração. Lançamentos troponina na corrente sanguínea. Em um coração atacar, os níveis sanguíneos de troponina aumenta dentro de 3 a 12 horas a partir do início da dor no peito, picos em 24 a 48 horas e retorna a um nível normal durante 5 a 14 dias. A ideia aproximada quanto à gravidade do ataque cardíaco, a quantidade de músculo cardíaco que está danificado, pode ser medido por o grau de anormalidade do ECG, e o nível de troponina no sangue. Outra química que pode ser medido num teste de sangue é denominada quinase de creatina.
Isso também é liberada a partir de células do músculo cardíaco durante um ataque cardíaco. Seu ECG será monitorado por alguns dias para verificar o ritmo cardíaco. Vários exames de sangue serão feitos para verificar o seu bem-estar geral. Outros ensaios podem ser feitos em alguns casos. Isto pode ser para esclarecer o diagnóstico, se o diagnóstico não é determinado, ou para o diagnóstico de complicações tais como insuficiência cardíaca, se tal for suspeito. Por exemplo, uma ultrassonografia do coração, ecocardiograma, ou um teste chamado de cintilografia de perfusão do miocárdio pode ser feito. Além disso, antes da alta hospitalar, você pode ser aconselhado a fazer exames para avaliar a gravidade das manchas de gordura ou placas de ateroma nas artérias coronárias, por exemplo. Um ECG tomado enquanto você se exercita em um teste de tolerância ao exercício, esteira ou bicicleta. Uma angiografia das artérias coronárias pode também ser realizada. Neste teste, um corante é injetado nas artérias coronárias. O corante pode ser visto em equipamento especial de raios X. Isto mostra-se a estrutura das artérias, como um mapa de estradas, e pode mostrar a localização e gravidade de qualquer ateroma. Isso muitas vezes depende da quantidade de músculo cardíaco que está danificado. Em muitos casos, apenas uma pequena parte do músculo cardíaco é danificado e, em seguida, cura como um pequeno pedaço de tecido cicatricial. O coração geralmente pode funcionar normalmente com um pequeno pedaço de tecido cicatricial. Um ataque cardíaco maior é mais provável que seja complicações com risco de vida ou provocar. Mesmo antes dos tratamentos tornou-se disponível para restaurar o fluxo de sangue, muitas pessoas fez uma recuperação completa. Com a ajuda de tratamento moderno, especialmente se você é dado um tratamento dentro de algumas horas para restaurar o fluxo de sangue, uma maior percentagem de pessoas agora fazer uma recuperação completa. Algumas complicações possíveis incluem o seguinte: insuficiência cardíaca. Se uma grande área do músculo cardíaco é danificado, em seguida, a capacidade de bombeamento do coração pode ser reduzida. Menos sangue do que o habitual é então bombeado por todo o corpo, especialmente quando o sangue extra é necessário quando você se exercita. Sintomas como falta de ar, cansaço e tornozelos inchados podem se desenvolver. Insuficiência cardíaca leve muitas vezes pode ser tratada com medicação. Insuficiência cardíaca grave podem ser graves e até mesmo risco de vida. Veja separado o folheto intitulado Heart Failure para mais detalhes. Ritmos cardíacos anormais podem ocorrer se a atividade elétrica do coração é afetada. O principal risco de que isso aconteça é dentro das primeiras horas após um ataque cardíaco. Repentinas, caótico, batimentos cardíacos rápidos podem ocorrer. Isso é chamado de fibrilação ventricular e é a causa comum de parada cardíaca. Isto necessita de tratamento imediato com um choque elétrico dado por um desfibrilador. Caso contrário, colapso e morte súbita são prováveis. Outros menos graves perturbações do ritmo cardíaco também pode ocorrer que muitas vezes pode ser tratada com medicamentos. Ver folheto separado chamado Anormal Ritmos do Coração, arritmia, para mais detalhes. Um outro ataque cardíaco pode ocorrer em algum momento no futuro. Esta é mais provável se as artérias coronárias são gravemente afetadas com ateroma, ou ainda mais acúmulo de ateroma continua. Se o risco de esta é pensado para ser elevada, em seguida, a cirurgia pode ser aconselhados a ignorar ou ampliar artérias coronárias severamente apertados. O momento mais crucial é durante o primeiro dia ou assim. Se não houver complicações surgem e você está bem depois de um par de semanas, então você tem uma boa chance de fazer uma recuperação completa. Um objetivo principal é, então, para voltar à vida normal e para minimizar o risco de mais um ataque cardíaco. Óleo de peixe.
O óleo de peixe contém gorduras saudáveis na categoria de ácidos graxos ômega 3. Evidências incompletas sugerem que suplementos de óleo de peixe podem ajudar a prevenir ataques cardíacos, bem como prevenir a morte súbita após um ataque cardíaco. 17, 23,29. Este benefício pode ser devido a qualquer um de uma série de ações de óleo de peixe, incluindo a prevenção de arritmias cardíacas perigosas e reduzindo a frequência cardíaca. 7,18 a 20. Alho. Em um estudo, 432 pessoas que haviam sofrido um ataque cardíaco receberam extrato de óleo de alho ou nenhum tratamento durante um período de 3 anos. 8. Os resultados demonstraram uma redução significativa do segundo ataques cardíacos e aproximadamente uma redução de 50% na taxa de mortalidade entre aqueles tendo alho. Árnica, triato choque físico e mental e é o primeiro remédio para dar no momento de um ataque cardíaco. Paciente experimenta uma sensação de um choque no coração com a dor apertar súbita estendendo-se até o cotovelo esquerdo especificamente. Horror extremo de morte. Ele vai acalmar o indivíduo, cala qualquer hemorragia interna, diminuir hematomas internamente, e proporcionar efeito global tônica.